E aí, jovem? Já estudou a sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. E antes de começarmos a comentar sobre a lição, convido você a fazer a sua assinatura. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Êxodo 12, que diz bem assim: Quando seus filhos perguntarem: Que rito é este? Respondam: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O povo de Israel esperava há muito tempo ser liberto da escravidão no Egito. Muitos já tinham perdido a esperança, achando que nunca iam sair daquela situação. Mas de repente, tudo mudou em poucas semanas. Deus interveio e o povo foi liberto. Esse episódio, conhecido como Êxodo, é um dos momentos mais marcantes da história entre Deus e o seu povo. Apesar disso, o jeito como tudo aconteceu, especialmente as pragas que trouxeram tanta destruição, incomoda muita gente até hoje. Algumas pessoas acham difícil entender por que Deus permitiu tanto sofrimento, mas é importante lembrar que naquela época a realidade era bem diferente. Guerras e lutas entre deuses eram comuns e mostrar poder era algo esperado. A última praga, a morte dos primogênitos, foi dura, mas tinha um propósito claro: mostrar aos egípcios quem era o verdadeiro Deus. Esse momento não foi sobre libertação física, mas também espiritual. Conhecer a Deus é viver a salvação, e essa história mostra isso de forma bem forte e direta. Deus já tinha avisado a Moisés desde o início que no fim das contas o faraó iria libertar os israelitas do Egito. E esse momento estava prestes a rolar. Antes da última praga, Deus mandou que o povo pedisse bens aos egípcios como forma de preparo. E a essa altura, Moisés já era super respeitado no Egito, tanto pelo povo comum quanto pelos oficiais de Faraó. Quando Moisés anunciou a última praga, ele deixou bem claro que a chance de salvação não era só para os israelitas, mas para todos os egípcios também. O próprio filho do Faraó estava ameaçado, mas Deus estava oferecendo um escape. As instruções foram bem claras. Cada família deveria escolher um cordeiro perfeito, matar no mesmo horário e passar o sangue nas portas. Comeriam a carne assada, prontos para sair a qualquer momento. Essa noite foi tão marcante que virou o início do novo calendário do povo de Israel e também o começo da festa dos pães sem fermentos. Mas o plano de Deus era maior. Ele queria que o povo não só se lembrasse da liberdade do Egito, mas entendesse que essa libertação era um símbolo de algo eterno, a salvação do pecado. Na noite designada, os israelitas, junto com muitos egípcios, se abrigaram em suas casas e prepararam rapidamente a refeição e se vestiram para a partida. O clima era de grande expectativa. Então, à meia-noite, a morte passou por todo o Egito. Os egípcios que haviam matado os meninos israelitas agora enfrentavam a perda de seus próprios primogênitos. Ou seja, o mesmo que havia acontecido no começo com a morte dos primogênitos dos israelitas, agora estava acontecendo com os egípcios. Eles agora estavam enfrentando a perda dos seus primogênitos. Somente nas casas marcadas pelo sangue foram poupadas os primogênitos. Os israelitas mal podiam acreditar quando seus opressores literalmente imploraram para que partissem. Os egípcios deram muitos presentes para os hebreus, apressando para que eles saíssem o mais rápido possível. Mas a pergunta que fica para muitos é: por que Deus enviou uma praga com destruição de morte? Vemos que Deus responde essa indagação ao fazer várias vezes afirmações como a seguinte: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles o filho de Israel. Embora o Senhor tivesse como propósito libertar os hebreus da escravidão, seu desejo era que todos soubessem que ele era o único Deus verdadeiro. Sua alegação de ser o único Senhor estava em jogo. Foi por isso que ele disse a Faraó: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Além disso, o desejo de Deus era que os israelitas reconhecessem seu poder verdadeiro e que transmitissem a memória de seus milagres pelas gerações futuras. Durante anos de escravidão, os hebreus haviam sido imersos em idolatria.
e as pragas serviram como uma purificação espiritual, uma forma de restaurar o verdadeiro reconhecimento do Senhor. No fim, a escravidão dos hebreus aos egípcios se transformou em uma expressão de adoração a Deus. O propósito final do Senhor era ensinar toda a humanidade que a rebelião contra ele conduz à morte. Embora essa realidade seja difícil de aceitar, às vezes até de explicar, é exatamente por nossa desobediência que Deus precisou enviar seu Filho para morrer por nós. Da mesma forma, a cruz de Cristo revelou a profundidade do amor de Deus, que foi capaz de ir até as últimas consequências para nos resgatar. O povo de Israel recebeu uma ordem especial de Deus, comemorar todos os anos a Páscoa, relembrando o livramento incrível que tiveram no Egito. Eles deveriam contar essa história às futuras gerações, explicando que foi um sacrifício da Páscoa que salvou os seus filhos quando os anjos destruídos passaram. Como sinal de gratidão, todos os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, passaram a pertencer a Deus e só podiam ser resgatados com uma oferta. Mais tarde, Deus escolheu a tribo de Levi para trabalhar no templo, substituindo os primogênitos nesta missão. Ainda assim, todo israelita tinha que pagar um valor pelo resgate dos seus filhos mais velhos, como lembrança da proteção divina. Mas antes da libertação chegar, os israelitas tinham que mostrar fé. Tinham que seguir à risca todas as instruções de Deus. Matar o cordeiro, passar o sangue nos batentes das portas e ficar dentro de casa. Se alguém desobedecesse qualquer detalhe, o primogênito daquela casa morreria, mesmo que acreditassem em fazer o certo. Obediência total era essencial. Quando Moisés explicou tudo isso, o povo se curvou e adorou a Deus, tomada pela esperança e gratidão. A notícia de libertação também impactou muitos egípcios, que reconheceram o Deus de Israel como o verdadeiro Deus e pediram abrigo entre os hebreus. Eles foram bem recebidos e decidiram seguir a Deus e deixar o Egito junto com seu povo. A morte dos primogênitos no Egito afetou tanto egípcios quanto hebreus, que não seguiam as orientações de Deus. Esse acontecimento apontava para algo ainda maior, o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Assim como os hebreus foram protegidos pelo sangue do Cordeiro na Páscoa, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado na Páscoa, no exato momento em que os sacerdotes sacrificavam cordeiros no templo. Isso mostrou que Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascual. Um detalhe simbólico também chama atenção: o isopo, usado pelos hebreus para passar o sangue nas portas no Egito, foi o mesmo tipo da planta usada para dar o vinagre a Jesus na cruz. Com isso, Jesus tomou sobre si a ira de Deus, algo que merecíamos por causa da nossa rebelião. Seu sacrifício mostra o quanto Deus nos ama e até onde for para nos salvar. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Como você entende a justiça e a misericórdia de Deus? Convido você a fazer uma breve oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por o estudo dessa semana. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós e nos salvou. Que a gente possa estar cada dia reconhecendo que o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, e que está vindo nos buscar brevemente. Nos abençoa, nos ilumina, em nome de Jesus, e amém. E aí, jovem, gostou da lição? Se você gostou, deixe a sua curtida, compartilhe e comente aqui embaixo: Jesus morreu por mim. E se você perdeu a lição da semana passada, vai estar aparecendo aqui, ó, do ladinho.